O nosso tema hoje é o genograma. O que é o genograma, né? O genograma, na verdade, ele um minutinho, posso passar? Ok. O tema aqui, né, eu coloquei aqui no slide, né, genograma e sistema familiar. Por quê? Para trabalhar o genograma, eu preciso entender e observar de forma sistêmica esse indivíduo que chega no consultório para terapia. Então, vamos começar falando do genograma. O que são os genogramas? Na verdade, os genogramas eles são o quê? Representações simbólicas. Se o áudio estiver bom, vou deixar o microfone um pouquinho mais para baixo para conseguir segurar o tablet. Se o áudio estiver falhando aí, os irmãos falam, tá bom? É uma representação simbólica de quê? Das relações que os membros de uma família têm. O genograma ele diferencia da árvore genealógica, por quê? Porque no sistema do genograma, você vai conseguir apontar os graus de parentesco, você vai ver padrões de comportamento, atitudes, doenças físicas, doenças psíquicas. Através do desenho do genograma, você consegue mapear a geração que veio antes de você, a segunda, a terceira, a quarta. Quanto mais você amplia isso para antes de você, mais detalhes você vai conseguir de informação. Então, é uma ferramenta que, de modo geral, ela vai nos ajudar a entender como esse indivíduo ele chega até você. Por quê? Porque essa pessoa que chega no sistema, que chega no ambiente terapêutico, ela vem com uma demanda. Ela vai trazer um problema. Na verdade, é um sintoma. Por quê? Porque ela está dentro de um sistema, ela veio dentro de um sistema, ela está dentro de um sistema. Então, o terapeuta precisa olhar para essa pessoa de maneira sistêmica. A mentalidade sempre vai ser essa, de olhar para o indivíduo e o entorno dele. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco que uma coisa influencia na outra. Qual que é, então, o objetivo do genograma? O objetivo do genograma, então, é o quê? Te dar uma condição de fazer uma leitura ampla, rápida, dos relacionamentos, facilitando aí a visualização do sistema familiar dessa pessoa que chegou ali. Né? Você vai conseguir ver no sistema, depois que o desenho do genograma está pronto, você vai conseguir ter uma visão mais ampliada sobre os emaranhados, lealdades que se mantêm, padrões de repetição. E você consegue ver isso, muitas vezes, de maneira rápida, muita informação num gráfico, que seria mais difícil de ler se você estivesse escrevendo um texto corrido. O genograma ele tem o objetivo de facilitar a sua leitura de toda a história ali do paciente. Ele é usado em várias profissões, não é só na terapia. Advogados usam, enfermeiros, médicos da família, assistente social. Por quê? Porque ele consegue contar a história do indivíduo em poucas linhas, com poucos desenhos, né? Então, na prática, o que ocorre, então? Na prática, o que é, então, o genograma na prática? O genograma, ele é um meio para que eu tenha condições de ver todo o sistema, ressignificar, junto ali com o paciente, ao olhar como o sistema está funcionando, ele tem a possibilidade de ressignificar
alguns problemas que aconteceu ali naquela família, problemas da vida dele, que muitas vezes ele está carregando inconsciente, porque ele está trazendo aí uma lealdade da família, né? O genograma vai permitir que a gente faça análises de todo o sistema de geração passada, mostra, então, padrões gráficos. Muitas vezes, a gente consegue ver no desenho do genograma os padrões adoecidos da família, né? A gente começa a ver que tem, muitas vezes, padrões que vão passando de geração para geração. No genograma também, nós vamos ter condição de ver qual papel essa pessoa está exercendo dentro do sistema, né? Muitas vezes, o filho, ele é pai dos seus pais, e isso traz consequência, né? E ao olhar o desenho do genograma, com todas as relações e os símbolos que mostram essas relações, fica mais fácil para a pessoa enxergar aonde que ele está inserido, né? Então, de maneira geral, o genograma, ele vai mostrar que essa pessoa que veio aqui para o consultório, ela é parte do problema, mas ela também é parte da solução. Porque ela está descrevendo para você um sintoma daquilo que ela está vivendo e está incomodando ela. Mas ela também vai ver que ela é parte da solução do problema que ela está apresentando, né? Quando ela começar a enxergar quais lealdades tem ali, qual o papel que ela está exercendo, qual é a relação que ela tem com cada indivíduo dentro do sistema. Então, o que é o sistema? O sistema, na verdade, é o quê? Um conjunto ordenado de elementos que se encontram e ficam interligados e que interagem entre si. Você não nasceu do nada. Você veio de um sistema, você foi criado no sistema. Então, você está se relacionando com esse sistema e está interagindo com ele. A resposta do ambiente que você foi criado vai te dar comandos, muitas vezes, para você agir e reagir na sua vida. A história que você trouxe até aqui. Então, nós somos parte de um sistema. Nós não podemos olhar o indivíduo, somente o indivíduo. Quando ele chega no consultório, que ele conta a história dele, se você olhar só aquilo que ele está falando, sem olhar para esse sistema, da onde ele veio, e, na verdade, nós que somos da área da psicanálise, a gente já faz isso, né? Quando a gente começa a investigar o passado, a gente já começa a perguntar sobre a infância, como é que foi os pais, etc. A gente já faz isso de uma forma natural para a nossa profissão. Só que quando você desenha, isso fica muito mais claro para o paciente. Às vezes, até o próprio paciente pode desenhar, e quando ele vai desenhar, você percebe até como ele apresenta esse simbolismo ali. Se ele desenha um maior do que o outro, mais distante, isso pode dar uma informação para o terapeuta sobre, inconscientemente, como que aquele indivíduo se relaciona com aqueles membros da família. Também pode acontecer dessa forma. Por exemplo, essa imagenzinha que a gente está olhando aqui. Imagina só esse emaranhado de bolinhas aqui que estão interconectadas. Uma está conectada na outra, que está conectada na outra, na outra, na outra. O que aconteceria, por exemplo, se eu... Eita, estou errando aqui. Se eu pegar essa bolinha azul aqui e movimentar ela. Se eu fizer um movimento com essa bolinha azul aqui, o que vai acontecer com outra parte do sistema? Todo o sistema conectado, ele vai tender a se mover também.
Só que aí o que acontece com o indivíduo que está seguindo um padrão adoecido, de geração em geração em geração? O que acontece é que quando ele começa o movimento de mudança, o sistema dele tende a fazer pressão para manter ele no mesmo lugar. Então, muitas vezes, aquela pessoa que é a ovelha negra da família também é a pessoa com maior potencial de mudança, de quebra de padrão, porque é a pessoa que está mais insatisfeita com o sistema. Vocês entendem isso? Faz sentido isso para vocês? Então, aquela pessoa que mais se incomoda com o sistema é a que mais tem chance de quebrar os padrões, de romper com algumas lealdades. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está mais conformada, ela vai seguir repetindo um padrão e vai passar para o filho dela, e o filho dela vai seguir, e assim vai. Né? Então, o movimento, para que você consiga mudança, você vai precisar fazer um certo esforço inicial para quebrar, a romper com a pressão do sistema. Como foi falado antes, você é parte do problema, você é parte da solução do problema. É uma coisa fácil, amados? Claro que não, né? Você vem seguindo um padrão o tempo todo. Então, para sair daquilo, não é uma situação fácil. Mas quando traz consciência, você tem agora uma condição de conscientemente tomar decisões para romper com padrões adoecidos que o sistema pode estar trazendo. Nós vamos ver isso no exemplo prático que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Então, como que é o seu sistema familiar? Quais são os padrões de repetição que você tem no seu sistema? O que você faz que a sua mãe fazia, que seu pai fazia, que sua avó fazia? O que acontece recorrentemente na sua família? Deixa aí para vocês pensarem um pouquinho. Quando a gente vai fazer o genograma, nós podemos fazer em várias sessões. A gente inicialmente recebe o paciente, num primeiro momento, a gente quer saber um pouco da história dele. Ele vai começar a contar, você desenha um genograma ali. Mas, a partir disso aí, você pode usar o genograma para várias áreas. Então, você pode fazer um genograma financeiro, um genograma de relacionamentos, você pode fazer um genograma de profissões, você pode fazer um genograma de qualquer assunto. Daí você vai estudar o seu sistema familiar dentro daquele assunto e você vai conseguir ver os padrões do sistema. Então, quando a gente vai fazer, normalmente a gente tem um foco. Eu quero investigar os casamentos. Como é que foram os casamentos? Nesse sistema familiar de geração em geração. A gente pode usar o genograma para isso. O paciente chega reclamando que não consegue se estabelecer financeiramente, não consegue administrar o seu dinheiro, não consegue, ganha dinheiro, perde dinheiro rapidamente. Como que é? Aí começa a investigar os padrões da família em relação à questão financeira. Quais são as vozes familiares que ele ouvia? Né? Qual que era o lema da família? E assim vai. Quais as histórias lá para trás de possessão de coisas, de negociações? Aí você consegue investigar também essas coisas. Né? O que eu queria falar também, e que eu não coloquei ali, é o seguinte. A família, a nossa família, ou a família que a gente foi criado, ela é entendida a partir das nossas relações, né? Todo o contexto social, contexto econômico, contexto político, eles influenciam no bem-estar desse indivíduo e dessa família, né? Essa conjunção ela é importante, mais ainda nessa família nuclear. Mas a gente precisa entender que essa família da onde a gente veio, ela não nasceu do vácuo, ela não está no vácuo, ela vem carregando uma história. É por isso que o genograma ele olha de maneira sistemática. É por isso que a gente consegue fazer o estudo das gerações, porque está olhando o todo, não apenas o indivíduo. Então, eu vou ler para vocês aqui o que Arkman disse a respeito disso. Ele fala bem assim, um organismo
composta da fusão dos fatores biológicos, psicológicos, sociais e econômicos. Biologicamente, a família serve para perpetuar a espécie. É a unidade básica da sociedade. Psicologicamente, os membros estão ligados por mútua interdependência para a satisfação das suas respectivas necessidades afetivas. Se eu estiver falando rápido, os irmãos podem levantar a mãozinha aí, tá? Economicamente, as famílias estão ligadas por uma interdependência para assegurar as necessidades materiais. E, socialmente, a família tem função de assegurar a sobrevivência física e construir a humanidade essencial do homem. Ou seja, o papel da família vai construir aí o que a gente sempre fala aqui, né? O desenvolvimento biopsicossocial e espiritual do indivíduo. Todos os sistemas que vai fazer com que esse indivíduo possa viver uma vida plena, né? Uma vida adequada. Então, é para isso que a gente vai usar o genograma. Não é apenas um desenho, mas é um desenho padronizado, onde quem conhece o genograma, ao olhar para esse genograma pronto, qualquer pessoa que conhece sabe ler. Por quê? Porque esses símbolos, eles são símbolos padronizados internacionalmente. Não é uma coisa... Eu posso até criar algum simbolismo para mim? Posso. Mas se, por exemplo, eu trabalho no hospital, por exemplo, e eu faço atendimento da medicina familiar, por exemplo, esse genograma precisa obedecer a um padrão de símbolos, e são esses símbolos que foram padronizados que vão ser usados. Então, depois vai ser mandado no grupo para vocês, junto com algumas outras informações, uma tabelinha com alguns símbolos básicos para que os irmãos possam fazer os seus genogramas, né? Então, eu não coloquei aqui no slide, mas depois vai ser mandado para vocês, e eu não vou ficar lendo símbolo do genograma, porque a gente vai fazer um caso prático, e depois vocês vão fazer o de vocês, e a gente vai ter, assim, de repente, no segundo momento, uma análise de cada um, né? Então, esse caso prático que eu vou falar aqui para vocês, eu vou desenhar no quadro e os irmãos vão acompanhando comigo, tá bom? Gabriel, eu vou começar a fazer o desenho aqui. Pode falar, Gabriel, ou Wander. Muito bom, né? Quero instigar aqui para quem está aqui na sala de aula, para quem está em casa, quais são as dúvidas sobre a ferramenta genograma, né? Para que ela serve, o foco dela, né? Foi muito bem explicado aqui, mas eu quero deixar o povo aqui que está em casa bem à vontade para perguntar, para a gente criar esse bate-papo aqui, porque é importante, né? Essa troca de experiência. De fato, porque o terapeuta... Para que o terapeuta, na análise, ele precisa ou ele pode usar essa ferramenta, né? De fato, para entender o quê? O modelo familiar, por que ele entender isso, né? Agora, são vários objetivos, né, a gente tem, né? Então, como a doutora Carla falou muito bem aqui, é uma ferramenta que vai auxiliar essa leitura, tá? E aí, Carla, eu quero que o povo pergunte aqui, participe, tá? Porque é importante. É importante para a gente interagir. A gente entender aqui, principalmente porque a gente tem uma quantidade boa aqui de acadêmicos que estão assistindo do módulo 1, do módulo 2, né? Legal. E é bom a gente colocar... O pastor Ivan está falando ali que ele está olhando o chat, é importante que vocês participem. Essa aula nós tivemos aqui, ela é do módulo 29, tá? Ela é do módulo 29, né? E hoje a gente trouxe de novo aqui na monitoria para que possa ser mais batido, mais trabalhado. A ideia é essa, né, Carla? A ideia é essa. Por quê? Porque à medida que a gente vai interagindo, vai chegando as dúvidas, a gente vai, Gabriel, né, vai crescendo junto aqui, né, discutindo o assunto e enriquecendo vocês não estão me ouvindo, eu quero falar. É o doutor Ulisses? Doutor Ulisses, a gente está ouvindo o senhor pode falar.
Está ouvindo? Sim? Está ouvindo mesmo? Sim, estamos ouvindo. Não, primeiro eu queria parabenizar, né, pela sua didática, né, pelo seu estudo, conhecimento. Aliás, nós já temos aí 3 pessoas na EPE muito qualificadas para falar sobre o genograma. E a sua exposição me alegra, né? Porque no capítulo 3 de Provérbios, está me ouvindo bem, né? Estou sim. Fala sobre também já o que foram os colegas colocaram aí, o que vê o livro de Provérbios, capítulo 3. No livro de Provérbios, capítulo 3, no meu entendimento, quando eu leio para Ulisses, eu vejo ali 12 fundamentos para formar discípulos, e que tenho passado para os psicanalistas da EPE. E eu me alegro muito quando vejo, né, a Cleonice, a Gisele, o Wander, o Elton, o Bruno, o Oswaldo, enfim, todos vocês aí na frente ministrando, dando monitoria, fazendo a apresentação de casos clínicos, né? Realmente dando aulas, realmente na minha supervisão, eu presencial ou eu online, eu fico muito alegre, muito feliz de ver isso. E queria dizer o seguinte, o Wanda está falando um aspecto muito importante. Já no início, você falou uma coisa que eu gostaria que você repetisse, para ficar muito bem fixado na mente dos que estão à distância e presentes. Ou seja, que genogramas no plural, primeiro genograma no plural. Fala-se muito genograma no singular, mas você abordou uma coisa espetacular. Genogramas, é plural. E outra coisa que você falou muito importante, que eu gostei, que eu queria que você repetisse, que genograma vou dizer assim, é diferente, bem diferente, ou não muito diferente, de árvore genealógica, ou no plural, árvore genealógica. Porque a árvore genealógica, como você apontou, muito bem, aponta para os graus parentescos, genealogia, graus parentescos. E os genogramas vai muito além, como você disse muito bem, citando realmente o conceito de genogramas aí na EPE, que são representações simbólicas entre membros de uma família, ou seja, as relações entre seus membros. Gostei disso na aplicação da psicoterapia. E você citou que o genograma, além de ver graus parentescos, também vê padrões de comportamento desses membros, e também atitudes e doenças físicas e psíquicas, e nós acrescentamos na EPE, e espirituais. Amém. Quer dizer, eu achei muito boa a sua introdução, porque você coloca realmente a diferença entre árvores genealógica, plural, e genogramas, plural. Eu gostaria que você realmente, o pessoal da distância ou presente, anotasse, fixasse muito bem isso, essa diferença, para que nós não ficamos assim, mas o que é? Árvore genealógica e genogramas, são a mesma coisa? Então, muito bem colocado, e essa diferença, você apontou os 3 pontos cardeais, que a árvore genealógica, repito, aponta os graus parentescos entre os membros de família, mas que os genogramas vão além, acrescentando no estudo, a verificação dos padrões de comportamento de cada membro, e as atitudes e doenças físicas e psíquicas, na psicoterapia clássica. Porém, aqui na época, nós colocamos que também atitudes e doenças físicas, psíquicas e espirituais, né? Para a pessoa entender mais a situação que os espirituais predomina sobre as emocionais. Então, nos livros não aborda a parte espiritual, e que nós abordamos. E você falou muito bem sobre o sistema, porque é sistema, porque é sistêmica. E você deu um conceito de sistema psicossocial muito bem aplicado, porque o nosso corpo ele é o conjunto de sistemas que se integram e interagem para realizar diversas funções. E cada sistema é composto de órgãos, cada órgão é composto de células, e por aí afora. Paralelamente, os sistemas psicossociais nessa mesma ciência,
vamos dizer, a semelhança do sistema do corpo humano, psíquico e físico. Parabéns, 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 e vamos em frente. Mas que eu vou salientar bem isso, da diferença foi muito fundamental, gostei, maravilhoso. Glória a Deus, doutor Ulisses. Eu gostaria de falar algo em relação ao que o senhor disse inicialmente. É a questão do princípio da honra. Quero dizer para o senhor que eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, e àquilo que eu tenho recebido aqui na instituição. O senhor não faz ideia do quanto que é importante esse sistema da EP na minha vida. Eu espero que isso também seja na vida dos outros irmãos. Eu percebo claramente o antes e o depois. Então, glória a Deus e louvado seja Deus pela vida do Senhor e de todos os discípulos que o Senhor fez ao longo dessa trajetória toda até aqui. Tá bom? Então, vamos lá. O doutor Ulisses enfatizou, né, exatamente qual é a diferença. Nosso sistema, os genogramas, eles são diferentes da árvore genealógica justamente porque ele vai mostrar de uma maneira clara todos os padrões de repetição, os padrões de funcionamento, as relações entre os membros, o estilo de vida, vícios, muitas vezes, todo o padrão de comportamento. E isso faz com que a gente tenha muita informação de forma muito rápida numa página pequena, numa página só, muitas vezes. Wanda, tem alguém no online? Tem perguntas aqui, posso fazer? Pode. Ó, tem duas perguntas aqui. Até quantas gerações podemos investigar? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é assim, ó, eu conseguirei entender a dor do meu paciente através de genograma? Bom, primeira pergunta. O ideal é que a gente tenha informações, de preferência até a terceira, no mínimo a terceira, tipo a geração da pessoa, os pais dela, os avós, se for possível. Porém, quanto mais gerações você tem informação, mais rico vai ser o seu genograma. Porque você vai ter mais detalhamento da história daquela família, das famílias, no caso, né? Se for uma pessoa casada, você vai ter a sua parte e vai ter a parte do seu esposo, por exemplo. E essa junção de histórias vai explicar muitas coisas do seu momento atual, né? Nós vamos ver, no caso prático aqui, que até a posição de nascimento do filho influencia, os padrões de ligação entre eles, os pais, isso pode influenciar. Então, a história que é contada dos bisavós para os avós, dos avós para os nossos pais para a gente, da gente, nossos filhos, quanto mais pessoas no sistema, mais informação, mais rico fica. Como a gente estava falando, se você olhar só o indivíduo, você tem uma quantidade de informação. Quando você vai ver o indivíduo e os pais dele, a história dos pais, você tem um nível maior de informações, que explica algumas coisas. Se você conhece a história dos avós, que passaram o conceito para esses pais, que passaram para o indivíduo, você vai ter mais informações. Então, quanto mais gerações você tiver, mais informações você vai agregar ali, enriquecer. Por quê? Nós não vamos poder afirmar nada, mas nós vamos ter insights que podem nos ajudar a investigar os sintomas que o seu paciente chegou declarando para você com mais precisão, talvez, né? Porque você já tem histórias anteriores aí que podem estar contribuindo para esses sintomas. A segunda pergunta era qual, Wanda, que eu esqueci, não me lembro. Sim, você consegue identificar, você pode ter uma perspectiva maior dessa dor dele, baseado na história que ele conta das vivências anteriores, né? Das vozes familiares que ele ouviu, dos ensinos, das crenças, dos padrões de repetição, dos padrões de comportamento. Aí você vai ver,
né? Do que ele sente falta, do que era excesso, você consegue ver várias coisas. A Shirlene está fazendo uma pergunta aqui. É possível fazer o genograma via online? Eu acredito que ela está perguntando se um atendimento online, se você consegue fazer um genograma. Sim, consegue. É uma ferramenta do terapeuta. Você consegue fazer a terapia online, você consegue fazer o genograma online também, né? Esse desenho, eu fiz o desenho aqui no tablet, mas você pode fazer no papel, na folha de papel, com lápis. Lápis e borracha, você já consegue escrever aí tudo certinho. E apresentar isso, se você precisar apresentar para o seu paciente. Consegue, sim, fazer online. Mais alguma pergunta? Ok. Nós temos um caso prático para a gente falar aqui nessa noite. É o atendimento de um casal, né? A demanda do casal é porque eles estão tendo problemas na área sexual. Eles estão tendo problemas relacionados às relações deles, sexuais. Então, nós vamos entender um pouquinho quem são esses dois indivíduos e, através do desenho do genograma, a gente analisar as possíveis causas do problema. Tá bom? Que horas aí? 7h45. A gente vai parar depois, né? Lá para as 8 horas, né? Ok. Então, eu vou começar a fazer o desenho do caso para a gente começar a analisar depois. Tá bom? Então, eu vou ficar um pouco de costa aqui para a câmera, mas eu acho que vai dar para os irmãos pegarem bem aqui o desenho no quadro. Vamos lá aqui. Só não vou conseguir segurar o microfone. Vou usar o tablet só para poder olhar o desenho. O Brunão vai me ajudar aqui. Obrigada, Bruno. Ok, obrigada. Bom, pessoal, eu coloquei aqui alguns nomes fictícios, né, para descaracterizar. Então, chegou aqui a Maria e o João. Qual é o símbolo que a gente usa no genograma para mulher e para homem? Quando a gente vai desenhar o símbolo para a mulher, a gente vai usar uma bolinha, né? Um círculo. Quando a gente vai falar do homem, a gente vai desenhar um quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui do lado alguns símbolos para vocês irem pegando os desenhos que a gente vai precisar aqui, ó. A bolinha é sexo feminino. O quadradinho é sexo masculino. Se eu desenho um quadradinho e pego e faço esse X, é algum homem que morreu. Se for uma mulher que já faleceu, também vai estar um X aqui. Se for uma relação homossexual, uma mulher lésbica, vai usar um triângulo dentro do círculo. Se for um homem, né, um homossexual, a gente vai usar um triângulo dentro de um quadradinho, tá? Então, basicamente, nós vamos usar, praticamente, a gente só vai usar esses símbolos aqui para o caso de hoje. Eita, é porque eu estou tremendo e a minha mão não faz muito... Bom, círculo é mulher, quadrado é homem. Tá dando para ver aí, pessoal? Fala aí no chat aí, tá, gente? Deixa eu ver se meu pincel, o outro pincel que está mais preto aqui. Esse aqui está melhor. Ficou melhor? Quadrado. Se for alguém... mulher que já faleceu, um X. Se for homem, nós vamos usar um X dentro do quadrado. Na hora de fazer o simbolismo das relações, eu vou fazer no desenho, para poder ficar mais fácil explicar, que não vai dar para desenhar aqui tudo do jeito que está aqui, não.
tá bom? Então, o pessoal do online conseguiu ver, então, aí, né? Eu vou agora apagar para poder eu desenhar o genograma do caso propriamente dito. Bom, chegou aqui a Maria e o José com problemas no casamento por conta das questões relacionadas à sexualidade deles. Então, quando eu estou trabalhando o paciente, no genograma, esse paciente ele tem um simbolismo especial. Por exemplo, uma mulher que é círculo, eu vou desenhar um círculo dentro de um círculo. Se for o homem, se ele é objeto de estudo, também vai ser um quadrado dentro de um quadrado para se destacar dos outros membros do sistema. Então, aqui, ó, eu tenho o João, e eu tenho aqui a Maria, e eles dois que chegaram para terapia com o problema no casamento deles. Então, vou puxar uma setinha para baixo, uma linha para baixo. Por quê? Porque deles vai vir uma nova geração. Então, eles estão acima da geração que vem. Por isso que a linha vai ser puxada para baixo deles. Bom, a Maria, ela veio de uma família aonde ela tem uma mãe e ela tem um pai. Ela também tem 2 irmãos. Um mais velho, vou desenhar menorzinho, porque o objeto do estudo aqui não são as relações da Maria com os irmãos dela, mas eu vou colocar a representação deles aqui para os irmãos poderem ver o sistema dela. Então, o irmão mais velho da Maria também é casado. E aí, ele é casado com uma mulher aqui. E o outro mais novo, também ele é casado com outra mulher aqui. Observem que a linha de ligação para casamento é uma linha contínua. Eles são casados, linha contínua, né? Está descendo. Opa, desenhei aqui, meu inconsciente aqui, eu estou tão pensando na Maria que eu desenhei o pai dela com símbolo feminino, mas deixa eu acertar aqui. Segura aqui, Bruno, por gentileza. Então, nós temos aqui o pai da Maria. No genograma, a gente costuma colocar a idade das pessoas dentro do símbolo, né? Então, nós vamos ter aqui a mãe da Maria com 61 anos, o pai da Maria com 63, a Maria tem 35 e o esposo da Maria tem 37. Observe, é um casal jovem, casados, o Czinho aqui na ponta para dizer que são casados há 7 anos. Então, eles estão casados há 7 anos. E vamos lá. Maria, deixa eu colocar o nome dela aqui embaixo, para identificar. A gente já sabe que ela é a paciente que a gente está analisando por conta do símbolo duplo aqui. E o esposo dela, que é o João. O desenho que a gente vai fazer aqui é um desenho o mais simples possível para a questão que a gente está focado. Nós estamos querendo saber as raízes do problema deles não estarem tendo uma vida normal como casal. Então, eu não vou colocar muitos detalhes, até porque o quadro ele não me dá essa condição. Mas vamos lá. Aqui, a mãe da Maria, ela teve, né, um pai e uma mãe que já faleceram. Então, o símbolo aqui de falecimento. Nós não vamos ficar colocando muito nome aqui para não ocupar muito espaço, mas a gente sabe
que a Maria relatou que ela tem 3 irmãos. Desculpa, que a mãe da Maria tem 3 irmãos aqui, ó, mais novos do que ela. Tem uma aqui, a minha bolinha aqui. Acho que os irmãos estão conseguindo ver, né? Do lado de cá, o pai da Maria também teve, né, o seu pai e sua mãe. E como o foco não são essas relações familiares do pai da Maria com os irmãos, a gente só vai colocar aqui alguns tracinhos para simbolizar que ele teve aí 4 irmãos. O pai da Maria teve 4 irmãos depois dele aqui. Né? Que ela não relatou aqui no caso se eles eram homens, mulheres, então só para simbolizar e a gente entender que tem 4 irmãos aqui, nesse casal. Então, tá, a gente tem uma raiz do lado de cá, da geração da Maria, dos pais da Maria e dos avós. Ok? Bom, observe que os pais do pai da Maria, que são os avós, não faleceram. Só os da mãe dela. A Maria falou que a mãe dela teve AVC. Coloquei aqui do lado, doença que a mãe dela sofreu um AVC. Beleza? Bom, vamos vir para o lado do João. Um pouquinho para o lado do João, para entender um pouquinho, né, do João também, né? Porque aqui é uma terapia para o casal, né? Então, a gente precisa dar atenção ao sistema dos dois. Eu confesso que eu não tenho uma mão muito boa para desenhar bonitinho, não, mas dá para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. O João, ele vem de um sistema familiar onde a mãe dele teve 1, 2, 3, 4 filhos antes dele. Ele é a rapa do tacho. Ele é o mais novo de todos os irmãos e eram todos homens. Opa, estou o tempo todo pensando na bolinha, gente. E aí até os pais estão ficando com bolinha. O pai do João, ele faleceu. 2 irmãos dele, o segundo e o antes dele, são casados. Então, esse aqui é casado e esse aqui também é casado. Ok? Bom, os pais da mãe do João, que tem 62 anos, eles também faleceram. E os pais do pai do João também faleceram. Bom, até agora, nós não temos informação assim, nenhuma a respeito dos emaranhados das relações. A gente só está fazendo aqui um primeiro levantamento sobre quantos filhos, quantos irmãos e etc. Uma coisa que a gente percebe, já bate o olho e percebe, é o seguinte: a Maria é a filha do meio. E o João é o filho mais novo. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que isso pode influenciar nas relações aí desse casal, né? Vamos lá. Observem que eu nem coloquei os filhos aqui ainda. Por quê? Porque a Maria, quando estava relatando todos os problemas, as situações, as relações, ela lembrou de todo mundo, menos dos filhos dela. Ela esqueceu de falar dos 2 filhos e a idade dos filhos, etc. Depois de um tempo, né, depois de ter relatado, ela colocou, então, que ela tem
um filho de 7 anos e tem uma menina de 5 anos. Olha o detalhe aqui, ó. Casados há 7 anos e um filho de 7 anos. Vou deixar essa daí para vocês, né? Então, olha só. João, 37 anos, professor. Maria, 35, professora. Com 2 filhos aí. Maria, filha do meio. E o João, filho mais novo. Detalhe aqui que a mãe da Maria teve um AVC. E o pai da Maria está cheio de saúde, forte. E firme, novo aí, com 63 anos. Então, Vamos. é o seguinte, a Maria, né, como nós estávamos falando, chegou a Maria e o João no consultório para tratar o problema de relacionamento deles no casamento, que eles estavam tendo problemas na área sexual. Bom, desenhamos aqui as gerações, né? Nós temos a geração da Maria, a geração dos pais da Maria e dos avós. A Maria chegou, disse o seguinte, olha, eu sou muito conectada com a minha mãe, sou muito ligada à minha mãe. Qual é o símbolo de ligação forte? É o seguinte, uma ligação de relacionamento normal é uma linha só, é uma conexão de relacionamento normal. Quando se tem uma relação mais próxima, a gente usa 2 linhas. Está ficando muito clarinho aqui, eu acho que eu vou usar a linha preta. De novo, né? Está muito claro. Pode usar. Vou voltar com o pincel preto. Bom. Então, ó, uma relação normal, uma linha só. Uma relação mais próxima, 2 linhas. Mas uma relação muito próxima, a gente chama de simbiose. É quase que os 2 são uma coisa só. São usadas 3 linhas. Então, a Maria, ela tem uma relação muito conectada com a mãe dela. E a mãe dela também tinha com a avó da Maria uma relação muito simbiótica, muito próxima. Então, 3 linhas para as 2. A Maria relatou que ela está sendo a cuidadora da mãe dela, porque a mãe dela teve um AVC. Então, o símbolo de cuidadora é uma seta dupla aqui, ó, uma setinha da pessoa para quem a gente está cuidando, ok? Tá dando para os irmãos, eu queria desenhar com cor diferente, mas a preta eu acho que está mais nítido, né? Bom, a Maria disse que a mãe dela também já foi a cuidadora da avó dela. E aí, a avó da Maria foi cuidadora do esposo dela. Ok? Então, olha só. Esse padrão de repetição de simbiose a gente já está vendo aqui, ou seja, a relação dessas mulheres são relações muito conectadas. E a Maria é cuidadora da mãe, que foi cuidadora da avó dela em algum momento. A Maria também auxilia esse pai dela aqui, conectada com ele na relação de cuidadora também. Observe uma coisa aqui, gente. A Maria é a filha do meio. O filho do meio, uma das leis sistêmicas que a gente precisa observar é a questão da ordem de nascimento. Por quê? A filha do meio, ela não é a filha mais velha nem o mais novo. Então, ela não tem o privilégio de estar inaugurando essa família como o mais velho e também não tem aquela posição que normalmente o mais novo tem, de ser o denguinho, o afeto maior. Então, o que a filha do meio tende a fazer para conseguir ser vista? Normalmente, a pessoa que é filha do meio tende a ser o cuidador. Por quê? Porque quando ele cuida, ele consegue ser visto.
né? Ele não está chamando atenção para o seu mais velho nem para o seu mais novo. Então, ele tende a ser aquele que vai tentar agradar, que vai tentar obedecer esses pais. Para quê? Para esses pais enxergarem ele também, né? E ela não teve aqui, ela não foi diferente. Ela está aqui, ó, numa responsabilidade com a mãe dela. Você não percebe a fala dela no sentido de seus irmãos estarem cuidando também, né? E outra coisa, observem que a outra lei sistêmica é a seguinte, a hierarquia. Os pais, eles são maiores do que os filhos. Então, o filho, ele não pode ser pai dos pais dele. Quando ele é pai dos pais dele, ou mãe dos pais dele, isso vai trazer alguma disfunção. Ok? Então, ó, a Maria, muito ligada na mãe, e a mãe muito ligada na avó, passa a ser aqui a pessoa que cuida. E aí, ó, qual que é a situação aqui? Esse filho do meio querendo ser visto, ele passa a servir mais. Só que quando desenvolve um padrão desse, desenvolve para todas as outras coisas. Desenvolve na família, desenvolve no trabalho, desenvolve tudo quanto é lugar, esse padrão de comportamento, né? É a pessoa que vai estar ali, como diz o outro, assim, bem simplificadamente falando, é pau para toda a obra, né? Você vai contar com a pessoa e a pessoa não vai saber dizer não, vai aceitar, vai querer, de alguma maneira vai buscar esse pertencimento dentro do sistema, sendo a que faz tudo. Observe aqui, ó, para ela ocupar essa posição, ela precisa estar no lugar de alguém. De quem? Quem é o lugar que a Maria está tomando o lugar de quem aqui? Na opinião de vocês que estão aí. Quando vocês olham a Maria sendo a única responsável pela mãe dela, ela está assumindo qual posição? Qual é o papel da Maria dentro do sistema familiar dela? Como Cristina? Mãe também? A Cristina aqui no presencial está falando que a Maria está assumindo o papel de mãe. Mãe da mãe dela. Como? Mãe da mãe. Mãe da mãe dela. Ok? Mas de quem seria a responsabilidade pelo cuidado da mãe da Maria? Doutora Carla, aqui no chat, algumas pessoas estão pontuando assim. Uma filha mais velha, marido de pai, de filha mais velha. Como? Repete, por Aqui favor. no chat, tá. os colegas estão pontuando. Sim. Quem seria? Lugar de quem que ela estaria assumindo, entendi. né? Uhum. Pode ser um lugar de filha mais velha, um lugar de marido, lugar de pai. Então, Outra, a Carmen está dizendo, eu acho que ela está assumindo o papel do pai dela. exatamente, Carmen foi no ponto. A Maria está tomando o lugar, exercendo o papel do pai dela. Porque o pai dela é jovem e ele tem saúde. Só que ele mantém um distanciamento dessa mãe. Por que será que ele, sendo novo, não está assumindo essa responsabilidade? Está deixando tudo nas costas da Maria. Aqui, esse simbolismo de traço que a gente está usando, está dizendo que é uma relação de distanciamento. Então, o pai da Maria está distante da mãe da Maria. E a Maria está aqui assumindo o lugar dele quando ela começa a tomar conta exclusivamente da mãe dela. Agora, pensem comigo. Toda a energia da Maria, energia vital da Maria, está distribuída nesse sistema familiar dela, porque ela está cuidando do pai, está cuidando da mãe, repetindo o padrão que a mãe já tinha antes. Outra coisa, aqui em cima, a avó da Maria foi a cuidadora do pai.
Nós não temos como afirmar nada, mas há de se investigar. Então, esse cuidador aqui é um cuidado de esposa ou é um cuidado maternal também? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas a gente sabe que ela assumiu alguma coisa relacionada a ser uma cuidadora aqui, né? A pergunta é, a mãe de 61 anos que teve o AVC, se ela não tivesse, será que ela também não cuidaria do marido da forma como a mãe dela cuidou? E talvez esse de 63 anos, que é o pai da Maria, será que não tem a mesma, às vezes, a mesma afinidade de personalidade do avô, da avó também, que casou para cuidar? São hipóteses que a gente pode levantar. Né? O genograma nos ajuda a ter esses insights. Nós não temos a resposta exata, porque isso é um processo de investigação também, né? Então, o que acontece com o filho? A ordem hierárquica é: os pais preparam seus filhos para os seus filhos preparar os filhos deles, e não o contrário. Então, para Maria conseguir desprender tanta energia e tomar conta da mãe dela e assumir tudo isso, ela vai ter que fazer o quê? Crescer. Ela vai ter que ser uma mulher forte. Ela vai ter que carregar responsabilidades ali e se fazer grande. Agora, imagina uma filha do meio que tem que chamar, tem essa pressão do sistema, casando com um homem que é o filho mais novo, rapa do tacho, dessa mulher aqui de 62 anos. Como será essa Maria para o João? Porque o João está acostumado a ser ele, a rapinha do tacho aqui, o mais mimado, né? E por acaso também o João, ele também disse que tem uma relação muito próxima com a mãe dele. O João tem uma relação muito simbiótica com a mãe dele. E a mãe dele relatou que, quando teve o João, o marido dela também estava muito distante, porque ele trabalhava muito. Então, como ele trabalhava muito, ele ficava muito longe do sistema. E aí, o que essa simbiose faz? Quem assume o lugar do pai do João? O João está casado com quem? Com a Maria ou com a mãe dele? Deixar vocês pensando aí. Então, vamos analisar. Ó. Filha que tem que crescer aqui para dar conta. O filho que é o mimado rapa do tacho. Por que será, então, que eles estão tendo problemas? Né? Então, vamos continuar aqui nossa história. Doutora Cá, Sim. estou pensando nessa linha pontilhada. Entre o João e a Maria aí, não tem uma linha pontilhada? Tem uma linha muito pontilhada. Muito pontilhada, né? E eu até desenhei eles longe para mostrar que eles estão distantes. E o detalhe, a Maria, como o foco de energia dela está todo focado nesse cuidado, o que acontece aqui? Ó? Ela tinha esquecido de dizer dos filhos dela na hora de desenhar. Ela está distante dos filhos e ela está distante dos 2 filhos dela. O marido dela também não está muito próximo dos filhos. Então, nós vamos desenhar tracejado aqui também. Ou seja, ela não está tendo condições de estar nessa família. Porque a vida dela está toda focada no problema da doença da mãe dela. E aí, o que acontece para ajudar aqui, ó? Para piorar, né? Já que é para a gente desenhar, vamos desenhar um negócio que mexe mesmo na estrutura. Olha só. O pai, como é que é?
Parece aqui que a Maria não saiu de casa e o João também não saiu de casa, mas né? nós vamos chegar nessa parte aí, ó. Olha só, o João é o queridinho da mãe dele. Queridinho da mãe dele. O pai do João faleceu, né? Ele faleceu há 5 anos. E aí, o que aconteceu com essa mãe que é muito, muito, muito próxima do filhinho amado dela? O que ela fez? Ele já era o grude dela. O que ela veio fazer? Veio morar junto com a Maria e o João. E o símbolo de que eles estão morando junto, o laranja não deu para ver, eu vou fazer ele vermelho. Aqui, de novo, aqui. O pai faleceu e a mãe do João veio morar com o casal. E aí, ó, olha que beleza. O que acontece aí? Outra lei sistêmica quebrada, que é as fronteiras. Com a mãe do João dentro de casa, a liberdade do casal perde a liberdade. Por quê? Porque tem uma pessoa a mais lá que, né, não dá para se expor tanto, no caso do casal ali. Então, a mãe do João está morando com eles há 5 anos. Há 5 anos, mora com eles há 5 anos. E aí, vamos lá, voltando para cá. Maria assumiu o papel do pai dela, né? Não está conectada porque está ocupada o tempo todo, está cansada, está preocupada, está indo lá fazer as coisas. Então, a dinâmica de rotina dela está toda envolvida lá. Além disso, a mãe do João, que é muito grudada, está na casa deles há 5 anos e eles têm apenas 7 anos de casado. Lembrando que o filho dela tem 7 anos. Isso quer dizer que eles já casaram com uma criança no meio do caminho. Ou seja, a vida íntima do casal, de casal para casal, nunca teve. Assim, né? De maneira mais bem trabalhada. Lembrando outra coisa. É o seguinte, quando um filho, ele faz para os pais aquilo que os pais conseguem fazer, ele tira a dignidade desses pais. O filho não tem que assumir a responsabilidade daquilo que os pais dão conta de fazer. Por exemplo, se uma mãe e um pai, um exemplo bobo, tirar um extrato do banco no computador lá, na casa deles. Você ir lá na sua casa deles só para fazer isso, sendo que eles têm condições de armar uma forma de aprender isso. Quando você tira deles essa capacitação, é como se tirasse a dignidade deles. Ao fazer isso, de alguma maneira, ela está tirando do pai dela a responsabilidade que é dele e que ele tem capacidade de assumir, né? Essa mãe aqui também, por que será que ela veio morar aqui? Será que ela não, com 62 anos, ela está nova ainda? Será que ela não tem condição de morar sozinha? Outra coisa, hoje em dia, uma mulher de 62 anos é uma mulher muito jovem ainda, com todos os recursos que a gente tem, etc. Então, ela vai paralisar a vida dela também para estar aqui, né? Então, a vida dela, como mulher também, fica parada, né? Essa é outra problemática que a gente observa aqui. Aí, o que acontece? Todo sistema tem ganhos. Então,
como que é para Maria ser a que supre todo mundo? É a maneira dela ser reconhecida como a forte. É a maneira dela, o ganho dela é: eu tenho o poder de decisão, eu tenho pertencimento, eu tenho condição de fazer o que ninguém mais tem. Teoricamente. Isso tudo inconsciente, tá, irmãs? Né? Ela pode, assim, outra coisa. Dependendo do sistema, como é que ele foi trabalhado, não estar aqui socorrendo essa mãe o tempo todo pode soar como ingrata, está cuspindo no prato que comeu, é a filha que não dá a atenção que deveria para os pais e tal, tal, tal. Então, essas sensações, emoções, pensamentos e crenças podem também estar impedindo ela de se movimentar de maneira diferente, né? Então, o que acontece aqui? O emaranhado que prende esse casal e faz com que eles, nessas dinâmicas de relacionamento, não vivam plenamente o casamento deles. Como que ela vai ter, eles dois vão fazerem sexo se eles não seccionaram? Por quê? Fazer sexo é para pessoas adultas. Pessoas que seccionaram, que cortaram. Por isso que o tracinho é aqui para baixo. Porque você saiu daquela família ali e formou uma embaixo. Esses dois não saíram. Eles estão miscigenados na família de origem deles. Eles estão vivendo, na verdade, uma dinâmica infantil, emocionalmente falando. Por quê? Porque eles estão grudadinhos com as mães deles aqui, ó, debaixo da abertura, assim, do entrelaçamento, vamos colocar assim, da ligação emocional de filho com mãe, mãe e filho. Eles não saíram para a vida. Eles não foram para a vida, né? Então, essa dinâmica é o quadro geral. Pois bem, vamos lá. Qual, então, que seria a saída para esse casal aqui, amados? Ao mostrar esse genograma para o casal, a primeira coisa que deve acontecer é esse casal conscientemente decidirem cortar o cordão umbilical com as suas mães. Primeiro passo. Começar aí a cortar o cordão umbilical, né? Queria até perguntar para o pessoal que está no online se eles têm alguma solução, além disso, para trazer aqui para esses dois. Se eles têm alguma sugestão. Só uma pergunta, Carla. A relação da Maria com o João, tipo assim, da Maria cuidar, tratar ele como filhinho, o João como filhinho, ou a mãe do João tratar ele como filhinho, existe isso ou não? Tipo, continuar mimando o João ou não acontece? Essa mãe, ele é o filhinho da mamãe. Ela é tanto que ela veio por dentro da casa dele. Ela não precisava disso, ela tinha a casa dela e o pai morreu, foi morar dentro da casa dele, porque é o filhinho querido. Qual que era o ganho dela vir para cá? Vai ajudar a tomar conta das crianças, né? Ô, Carla, sobre essa questão de ajudar a tomar conta das crianças, aqui a Shirlene pontua assim: essas crianças perdem todas as referências. E se não consertar essa situação, vai repetir o padrão nesses filhos. Exatamente. E sobre a questão sexual, o Enecildo disse o seguinte: ao que tudo indica, eles não tiveram uma vida sexual ativa. Já iniciaram a relação com uma criança. A esposa fazendo o papel de esposa do pai ao se tornar cuidadora. Ele com uma relação simbiótica com a sua mãe. E somado ao fato dela ir morar com eles,
tornou a intimidade do casal ainda mais remota. Exatamente. Então, essas estão sendo assim as pontuações, né? Há muitas perguntas assim. Como é que é entre mãe e filho? Você já pontuou aí. Aham. A relação de simbiose é 3. Agora, a Rayana, ela coloca o seguinte: quando se tira, como se os filhos não assumirem esse lugar de cuidar, ela pontua aqui que os filhos começam a carregar um sentimento de culpa se não assumir esse lugar de cuidado à mãe com AVC, de dar o suporte para o pai, enfim. Pois Os é. filhos começam a assumir uma culpa. Então, Como é isso? aí que está. O que acontece? O sistema vai pressionar você, que está nesse sistema, a manter o padrão dele. Por quê? Porque o equilíbrio desse sistema, foi dado dessa forma. Só que, como eu falei, os pais vêm antes dos filhos, então eles são maiores do que os filhos. Então, você não consegue crescer o suficiente para dar conta de todas as demandas desse pai e dessa mãe. Se você tenta fazer isso, você vai ter disfunção de alguma maneira, você vai ter problema. O que acontece? Um filho tomar conta dos seus pais só quando os pais são realmente inválidos. Eles são vulneráveis, eles não têm de jeito nenhum capacidade. Mas, nesse caso aqui, o pai dela tem saúde. O pai dela tem condição. Então, quem é que deveria estar inicialmente tomando conta da mãe dela? O pai dela. E se a possibilidade dela ter que ajudar, essa responsabilidade deveria estar, ela deveria vir dividida com mais 3 pessoas, com o pai e com os outros 2 irmãos. Porque se ela faz isso, ela consegue olhar e seccionar aqui e entender, olha só, eu consigo ajudar até esse ponto, porque eu também tenho a minha família. Eu preciso cuidar da minha família. Não é minha total responsabilidade pela família que veio antes. Eu sou responsável pela família que vem depois. Porque a ordem natural é essa. Você prepara seu filho para ele cuidar do filho dele, e não para ele cuidar de você. Quando esse discurso, e a gente vê muito hoje em dia, principalmente, que tem muitas famílias disfuncionais, o filho, eu já ouvi muito essa frase, eu vou começar a trabalhar para comprar uma casa para minha mãe. Vou pagar o plano de saúde da minha mãe. Tem outros que falam, eu não vejo uma hora de aposentar meus pais. Essa pressão influencia em todas as decisões da vida da pessoa. É um peso grande demais. Por quê? Porque a história dos pais dessa pessoa, veio antes da pessoa. É maior que ela. Então, não dá para dar conta de todas as demandas. Quando pensa em dar, vai ter problema disfuncional. Qual é a liberdade que a Maria tem, por exemplo, de sair para viajar com o marido dela numa viagem de casal? Se ela tem que ficar em função da mãe que teve AVC. Que vida, que mulher é essa? Como ela pode olhar a sexualidade dela, a vaidade, o cuidado dela, já que tem uma pessoa sobre a responsabilidade dela com um problema muito maior? Então, será que ela sente que ela merece usufruir dos bens da vida, por exemplo? Doutora Carla, podemos pensar na Maria como uma mulher que possivelmente sofre de fibromialgia? Poderia. Por quê? Porque ela vai trazer toda essa carga emocional. Eu nem vou falar da fibromialgia, vou falar da artrite reumatoide, que essa daí eu posso falar bastante. Por quê? As emoções, elas vão influenciar bastante. Toda essa cobrança, toda Cara, doutor Ulisses. Você está... o genograma está te ajudando, hein? Pois é, eu falei mais cedo aqui, seu doutor Ulisses, a espada está cortando dos 2 lados, entendeu? Dos 2 lados, com certeza.
Entendeu? A artrite reumatoide, porque se sente responsável. Está te ajudando, está te ajudando. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Para dar conta. Então, como usufruir da vida? Como usufruir de um casamento? Porque o casamento não é o papel assinado apenas, né? É a conexão, é a comunhão, né? Se eles são casados com as mães deles, como eles vão estar casados entre eles, né? Então, para o primeiro movimento que eles vão ter que tentar fazer aqui mãe, você precisa ir morar na sua casa. Ah, mas eu tenho que tomar conta dos seus filhos. Não, dos meus filhos eu vou ter que dar um jeito. Vou eu e a minha esposa arrumar uma forma de dar conta dessas crianças. Por quê? Quem tem que dar conta das crianças? São os pais. Não são os avós. Começando por aí. Já começa a disfunção aí. A responsabilidade das crianças é dos pais. Então, essa mulher vai ter que viver a vida dela. E como fazer isso? Vocês acham que... vou botar a Joana aqui, a dona Joana aqui. Vai receber do João essa mensagem que ela tem que morar na casa dela de bom grado, tranquilamente? Se ela resolveu sair da casa e morar com ele, sem questionamento? Porque pensando aqui na dona Joana, 5 anos viúva, ela tem 62 anos. Então, aí não está dizendo se ela é inválida, não, mas pelo jeito não, porque Não. falou-se em ajudar nos cuidados com os filhos. Então, eu estou percebendo que a dona Joana, ela pode sim morar na casa dela, certo? Sim. Aí, por que estou falando isso? A Luciana perguntou se depois de um genograma assim pronto, se deve mostrar para o paciente. Sim. Então, assim, vou pegar a dona Joana, vou pegar a Maria e mostrar para a Maria que dona Joana pode retornar para a casa dela. Exatamente. Muitas vezes, o Bruno falou aqui, é certo, muitas vezes é construído até junto com o paciente. E eu tive essa experiência, eu construí um genograma com a paciente e ela conseguiu perceber que a filha dela estava repetindo o padrão da mãe dela. Ela estava achando que era ela que estava repetindo o padrão da mãe. Quem estava repetindo era a filha dela, com todos os detalhes que a mãe passou, no caso seria a avó, a filha dela estava repetindo, mesmo sem não ter sido criada junto com a avó, criada muito separada. Por quê? Porque as histórias que são contadas da geração para geração vão gerando ações e reações. E esses resultados vão aparecendo, né? Então, qual é a lealdade da Maria para esse sistema? Como que ela vai se sentir filha sem ser simbiótica com essa mãe? Será que ela consegue achar o lugar de filha dela, que é a filha do meio, no meio desses dois irmãos, mesmo não tendo que ser a que serve o tempo todo? Né? Qual é o ganho da Maria? Eu dou a minha vida para vocês, vocês me dão amor. Inconscientemente, me dão aceitação, pertencimento, né? Teoricamente, ela está buscando, pode estar buscando, né? Isso também. Só que aí, como ela faz isso ali, ela vai fazer isso em outros lugares e todo o tempo vai sofrendo as consequências disso. Nesse caso, está tendo uma vida disfuncional com o seu esposo. Pelos dois lados, né? Cada um com a sua história. Então, o primeiro passo aí seria a dona Joana ir morar na casa dela, esses dois aqui resolverem a questão do cuidado dos filhos dele, e a Maria, então, distribuir responsabilidade, que é uma fala que a gente usa muito aqui, principalmente a responsabilidade maior para o pai. Por quê? Porque ele é o marido dessa mulher. Ele precisa cuidar, ele tem condição para isso. Mas, né, se quer contribuir, dividir responsabilidade com os outros irmãos também. Porque eles estão cuidando da família deles. Cada um está casado aqui, cuidando da família deles. Né?
Se ela não distribui, o peso fica muito grande. Como é que ela vai para a vida? Não tem condições. Pode falar, doutora Henriqueta. Carla, então, seria o caso de, numa terapia, claro, né? Essa construção em terapia, ajudar a Maria, orientar a Maria, no sentido assim, de fazer ela caminhar de modo a soltar isso. Porque tem um outro lado também. Para Maria soltar essas responsabilidades, ela vai precisar internalizar isso na pneumopsicanálise. Exatamente. Porque não vai ser fácil a Maria soltar. Talvez seja mais fácil um irmão ou outro irmão pegar do que a Maria soltar isso aí. É verdade. E aí, é como a gente falou... Doutora Carla. Oi, doutor Ulisses. Pode fazer só um dedozinho pequenininho, bem pequenininho. Pode, fica à vontade. Assim, ó. Na lua de mel, você gera filhos. Na lua do céu, você estrutura os filhos. Na lua de fel, você desestrutura a personalidade dos filhos. Ou seja, no quadro de João Maria aí, deve ser mostrado realmente o casal. E com o terceiro insight, então, fica muito claro para o paciente, sem que o analista, o terapeuta, induza ele a compreender. Ele vai subjetivamente entrar ver todo o sistema de pressão de coisas positivas e negativas e aquelas que predominam isso. Ela vai ter visão clara. E vai surgir nela um desejo de vivenciar aquele projeto de vida que ela fez, construiu na adolescência. Que o sonho foi quebrado. Então, ela percebe, assim, numa rapidez muito sutil, mas muito poderosa. Então, ela volta para o seu lugar de ideal, e não da realidade, e não da fantasia que ela está vivendo. Por isso, o ato sexual entre os dois fraquejaram, porque tiveram um impulso na lua de mel, ou lua de mel não, do encontro primeiro, etc, etc, mas não tiveram entrar na lua do céu, que é ensinado na época. Aí, consequente, agora estão o quê? Na lua de fel, vivendo aí e as consequências não percebem. Então, é por isso que essa visão espiritual que agora entra na EP vai perceber, principalmente em casais que não estão ligados à palavra de Deus, vivendo o ensinamento de Cristo, de entendimento, de diálogo entre casal, de perdão, de compreensão, de honra, etc. Então, eles estão subjugados, espiritualmente subjugados. E não vê, o terapeuta vê. E o terapeuta, quando mostra o genograma dela, ela vai ter o insight tão evidente que ela vai ter a compreensão e a satisfação de perceber onde ela está. E força será dada a ela, através do Espírito Santo, e do entendimento. Meu povo por falta realmente de conhecimento. Então, agora ela compreendeu a rede emaranhada da família desestruturada que ela está vivendo, de onde ela veio, e o projeto que ela está indo. Mas agora ela pode fazer, então, um entendimento e tirar aquele peso de culpa, o sentimento de culpa, e partir para uma realidade familiar, que vai custar caro, mas é glorioso. Ela vai sentir força para entender e compreender o parceiro, o marido também. Se o marido não entender isso, e que vai ficar claro para o marido também, essa mulher tem mais possibilidade de restaurar o casamento do que o marido, na maioria das vezes. Concluindo, eu quando estive lá na PAD um dia, que trata de dependências químicas, o Vando sempre anda comigo, de vez em quando lá. O Vando fez uma pergunta assim: por que você faz um diagnóstico rápido? Por quê? Porque esse genograma, depois de 10 anos, doutora Carla, quando você for fazer com a família, você não vai usar nenhum símbolo, nem nada, você vai conversando, como é que foi seu pai, sua mãe, seu avô, blá, já está tudo encaixado na sua cachola, né, de tal maneira, você vai pontuando, ligando os pontos, às vezes em meia hora, é como se fosse uma pneumopsicoterapia breve, em tempo curto. E você chega à conclusão, você faz o segundo insight antes dele fazer o primeiro insight. E com o Espírito Santo atuando, você vai àquela revelação. A pessoa
Mas interessante, né? Interessante. Então, você prepara para você ver muito mais daquilo que você está vendo hoje, Deus agindo na sua vida, de todos os terapeutas que estão ouvindo esta aula, saber como, com a ajuda de Deus, com Cristo no coração, no altar do seu consultório, saber quanta maravilha Deus vai fazer com esse conhecimento. Por isso, Jesus, né, Paulo falou muito bem, em Cristo Jesus tem escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você tem ciência para entendimento e a arte para aplicar isso, vindo do Espírito Santo de Deus, de um coração humilde, devotado a Deus, com toda tranquilidade, com paciência e praticando realmente os mistérios da palavra de Deus. E o domínio próprio é um deles, e ver as coisas com o olhar de Deus. Meu Deus, glória a Jesus pela sua vida e por todos que estão ouvindo aí, nesse corpo que é formar exatamente isso. Você está aí, está todo mundo torcendo por você. Quando for o outro, nós todo mundo torcendo junto. Que forma um exército ligado aos céus, em entrelaçamento, pneuma psicoquântico, para realmente destruir as forças do mal, inclusive as prisões espirituais dos nossos pacientes. Aleluia, glória a Deus pela sua vida e de todos que estão ouvindo. Amém, doutor Ulisses. Depois de uma fala dessa, nem tem muito o que falar, mas só para terminar, concluindo aqui, durante os processos de terapia que ela for trabalhando, o João e a Maria, mostrar para ela os papéis de cada um dentro do sistema, para ela ir enxergando qual é o lugar dela como filha, como esposa, como mãe, e ele também. E aí o resto é com o próprio Deus mesmo, porque aí é o entendimento que vai durante as sessões, né, o casal vai tomando, né, como a doutora Henriqueta falou, né, não é fácil soltar esse lugar, né, só pelo Espírito Santo. Por quê? Porque algo que, né, o que acontece? No final das contas, tem sempre um ganho com cada coisa. Tem os ganhos que a gente chama de ganho secundário. Tem pessoas que têm ganho secundário por ficar doente. Ficou doente, ganha atenção, ganha cuidado, ganha um monte de gente do lado e está sempre doente por causa disso. Então, assim, ela tem um ganho, que ela não entende que é um ganho muito caro, né? Que está colocando toda a geração dela aí, né, com problema. Mas é como o doutor Ulisses falou, o terceiro insight presente, esses ganhos e perdas vai ficando mais claros para o paciente. E aí ele vai movimentando, conforme a gente viu naquela figurinha lá dos emaranhados, quando ele se movimenta e ele resiste nesse movimento, insiste nesse movimento, porque agora ele tem consciência, uma hora ele rompe o padrão. Quando ele rompe esse padrão, a geração que vem dele depois vem com um padrão diferente. Com um novo modelo. Por quê? Do jeito que está aqui, se nada for feito, esse filho e essa filha vai aprender que casamento é o quê? Como que é o relacionamento entre homem e mulher num casamento? É o que como a gente sabe, aprendeu aqui, que o filho aprende por imitação. Então, esses filhos estão vendo um casal distante e vão aprender que casamento é dessa forma. Se esse movimento começar um novo movimento agora, o que essa geração vai aprender vai ser diferente. Aí uma bênção para a família das gerações que vão vir. Doutora Carla, com a resposta, com a fala de doutor Ulisses, eu vejo que aqui no chat tem muitas perguntas que a fala de doutor Ulisses respondeu. Amém. No entanto, nós temos duas situações aqui que eu quero ler. Uma foi colocada pela Regina. A Regina diz assim: eu tenho um sobrinho vivendo isso. Ele tem 13 anos, sentindo uma responsabilidade de cuidar da mãe, proteger a mãe, sofrendo pressão enorme para a proteção dessa mãe, que hoje tem uma vida complicada. Uma mãe narcisista, com uso de álcool e medicações controladas. Essa é uma pontuação da Regina. Quer dizer, ele está entrando na adolescência, esse menino, Olha né? o peso, né? Então, e tem aqui a Rayana, que diz o seguinte: estou fazendo um genograma comigo mesmo, vivo tudo isso. Meu Deus. O genograma diz a gente vê muita coisa, né? Então, olha a responsabilidade que está sobre as costas, a pressão que esse menino de 13 anos está sentindo, né?
tão jovem com um peso tão grande. Está, com certeza, disfuncional e precisa muito de apoio e cuidado aí, um adulto que possa auxiliá-lo e dar a ele, né, um suporte, porque ele não está encontrando a estrutura que ele precisa para a formação da personalidade dele, né? Com certeza não teve até os 7 anos e continua ainda no processo de não ter, por ter uma mãe disfuncional, né? Carla, a irmã falou ali no chat sobre a questão de fazendo comigo mesmo. Eu acho que vale a pena esse convite, não sei se você vai falar, Sim. da gente fazer, porque eu já tenho consciência do que aconteceu com a minha família, a dependência. Eu tinha muitas coisas que eu te cortei, corda umbilical, mas eu vou fazer esse genograma de forma mais profunda para eu também identificar esses padrões, para dar um despertar em mim também, até para me ajudar a minha família. Amém. E outras pessoas, porque é uma ferramenta que desperta para quem vê. Desperta. E a gente vai falar mais de genograma em outros momentos, porque tem várias coisas que a gente pode ver aqui. A gente vai ver as triangulações, muitas vezes. A gente vai ver várias coisas que ainda não deu para ver aqui. Mas a gente deixou um caso também para exercício de quem quiser praticar. Só para entendimento da aula de hoje, um caso para você e tem uma solução dele para você conferir, mas não olhem a cola antes de fazer o caso. Olha para o texto, tenta fazer sozinho e depois confira lá para ver se vai estar direitinho. Mas eu recomendo que você busque qual é a história da sua família e faça o seu genograma em todos os sentidos. Procura entender quais as vozes que você ouvia e ouviu desde pequeno na sua família, sobre determinada coisa que, de repente, pode ser um padrão disfuncional no seu sistema. Façam, eu recomendo muito, façam, sim, o próprio genograma. Pode dizer que está no grupo. Ah, tá. Está no grupo o exercício e também os símbolos básicos, está lá também. É uma ferramenta muito gostosa de trabalhar, dá para fazer muita coisa. Com esse exercício que vocês vão fazer aí, vocês vão ver que um textão, quando vai fazer o genograma, dá para ver tudo aquilo num desenho bem pequeno e você bate o olho e já começa a ver as soluções. Então, as soluções não, né? Doutora As relações. Carla, Oi, doutor Ulisses. deixa eu dar uma observação. Seria bom para os nossos psicoterapeutas fazer uma foto desse quadro que você fez aí e guardar e estar sempre lembrando o caso de João e Maria. Fixar muito bem a esse caso e saber de cor e salteado esse caso, as suas ponderações, objetivo, o emaranhado todo, decorar isso muito bem, esse caso. João e Maria, etc., e a Joana e tal. Para quê? Porque outros casos são semelhantes, vai dar como que um portal que se abre na mente do terapeuta, tendo um caso, assim como temos casos de Ana Odio Freud, de Dora, do pequeno Hans, né, do Homem dos Ratos, do Dr. Schreiber, etc., que são os casos. Esse também podia ficar como o tipo de um clássico, entendeu? Porque foi muito bem alinhavado. E aí, então, baseado nisso, a gente desenvolve outros semelhantes com muita facilidade. Essa é minha experiência. Amém. Tanto que hoje eu nem uso mais figurinhas, nada, quadrinho. Depois vai explicando para a pessoa, porque está tudo encaixado. Então, fotografar isso aí, não desmanchar isso do quadro, deixar e decorar mesmo e repetir, e um conversar com o outro no grupo, etc., que achou, repetir, elaborar, que depois fica uma filé mignon, para poder você fazer outro genograma. Amém. Viu? Essa foi a minha experiência. Eu gravei uns 2, 3 casos na minha vida, há muitos anos, mas gravei mesmo. E repeti. Quando vinha no consultório, eu já chegava lá em frente. Subir a montanha e pôr o binóculo lá de cima. Amém. Doutora Henriqueta está avisando, doutor Ulisses, que ela tirou a foto aqui e colocou no grupo. Já está no grupo, tá? A foto do quadro. Então, fica por aqui o caso, né? Era isso que a gente manda a hoje. foto para mim, porque eu não estou no grupo, eu não sei me abrir o grupo, não, tá bom? Vou mandar para o senhor agora, doutor Ulisses, também. E nós vamos ter outros momentos, doutor Ulisses, e falando também para o pessoal que está online,
onde a gente vai fazer mais casos, né? A gente vai trabalhar mais os outros símbolos, né? Para quem está ainda também aprendendo igual a mim, assim, né? Para a gente poder aprofundar mais, né? Para poder ganhar mais experiência na próxima oportunidade.